Iniciando este videoaula, eu apresento as partes que compõem o trompete. Bocal. Receptor do bocal. Tubo principal. Tubo principal de afinação geral. Este tubo, se eu puxá-lo para fora, a afinação vai ficando mais baixa. Se eu puxar para dentro, a afinação fica mais alta. Então, se eu abrir o instrumento, a afinação fica mais baixa. Se eu fechar, mais alta. Chave d'água. Tubo de afinação da primeira válvula. Tubo de afinação da segunda válvula. Tubo de afinação da terceira válvula. Anel para o dedo. Apoio para o polegar. Trava ajustável do tubo. Esses dois parafusos ficam nessa posição para evitar que o tubo caia. Caixa da válvula. Tampa superior da válvula. Tampa inferior da válvula. Gancho para o dedo. Haste. Botão para o dedo. Abrindo a tampa superior e retirando a válvula para fora, podemos encontrar a mola, o haste, o botão para o dedo, e o que se chama pistão. Por isso que o nome, o trompete, como seria o nome correto de chamá-lo, acabou ganhando aqui no Brasil o nome sugestivo de pistão, por causa desta parte. Isso é a guia da válvula. Esta guia da válvula deve ser encaixada corretamente. Ela existe um lado certo para que se encaixe na caixa da válvula. Se esse lado não for correto, olhe, porque você vai perceber que um lado é maior e um lado é menor. Esse lado é menor e esse lado é maior. Então, existe um encaixe correto para se encaixar a válvula. Caso não seja encaixada corretamente, o trompete não produz som. Fica como se fosse aqueles alvéolos, eles fecham as passagens e não produz som. O trompete, em geral, possui todas essas partes que reunidas constituem um trompete. Esses dois anéis, ou esse apoio para o lugar, esse anel, aumentam o tamanho do tubo. Por que eles aumentam? Porque existem notas no trompete de afinação duvidosa. E essas notas precisam ser ajustadas. Então, por exemplo, neste gatilho inferior, nós temos duas notas muito altas, que seriam o Dó sustenido grave e o Ré. Então, com a abertura deste tubo, essas notas afinam. E algumas notas mais agudas, como o Fá na quinta linha, o Lá suplementar superior, o Si bemol, que são altas, então com esse manuseio desse gatilho, que nós chamamos de gatilho, as notas se acertam. Quanto à posição correta para se segurar o instrumento, segura-se o trompete com a mão esquerda e com a mão direita apoia-se o polegar abaixo do tubo principal, o indicador na primeira válvula, o médio na segunda válvula, o anular na terceira válvula e o dedo mínimo no gancho para o dedo. Esta é a posição correta para se segurar o instrumento. Feito isso, passamos aos acessórios de limpeza do trompete. O bocal, essa peça separadamente, que faz parte do trompete, existe uma escova especial encontrada nas casas de música, que serve para limpar o bocal. Ela pode ser feita desta maneira ou desta maneira, porque mesmo escovando os seus dentes, quando você vai tocar após as refeições, alguns mínimos resíduos ficam presos nas paredes do bocal e nas próprias paredes do instrumento. E essas escovas especiais são feitas justamente para poder limpar. Essa escova maior é usada para limpar a caixa da válvula.
somente para limpar a caixa da válvula, essa escova. Então, depois de limpa, é recolocado no mesmo lugar. E, por final, as escovas flexíveis. Essa escova irá encontrar os lugares mais difíceis, como, por exemplo, o tubo principal e as voltas de difícil acesso, que os resíduos acabam ficando aqui. Então, por ser flexível, ela entra em lugares de difícil acesso. Esses são os acessórios de limpeza. Uma coisa que deve se observar: existem óleos especiais e graxas especiais para serem postos no instrumento. Muitos alunos às vezes me perguntam: eu passei graxa ou eu pus óleo de cozinha nas válvulas. Não façam isso. Existem óleos especiais, existem graxas especiais. A única coisa que nós podemos usar nacional seria vaselina em pasta, para passar somente neste tubo. Somente neste tubo. Que seria o tubo de afinação geral. E nenhuma outra volta devemos passar nenhum tipo de graxa ou óleo. Jamais óleo de cozinha ou óleo de máquina. Existem óleos específicos para o instrumento. E lave o instrumento mensalmente ou então semanalmente, que seria melhor, com uma água morna. Deixe o instrumento embaixo da torneira por alguns minutos para que a sujeira possa ir se dissolvendo. E depois use as escovas para fazer a limpeza. Ao final de cada sessão, ilustro tocando exercícios práticos referentes aos itens abordados neste videoaula. Apresentando os trompetes. Eu vou apresentar todos os trompetes que existem em diferentes tonalidades, com exceção do trompete em Fá e Sol, que existem na literatura musical. Inicio a apresentação com o trompete em Si bemol. O trompete Si bemol é o mais conhecido de todos os trompetes. É o trompete que se toca músicas populares, nas orquestras de baile, de cinema, de rádio, de televisão. É o trompete mais usado nas big bands e é um som muito característico. O próximo trompete a tocar será o trompete em Dó. O trompete em Dó é um pouco mais curto
do que o trompete em si bemol, como vocês podem ver. Esse espaço aqui, que é um pouco mais curto. O trompete em dó é muito usado na orquestra sinfônica, ou seja, é o mais usado na orquestra sinfônica. Apesar que há duas orquestras, como a Orquestra de Moscou e a Orquestra de Londres, utilizam mais o trompete si bemol, mas a maioria das orquestras sinfônicas utilizam o trompete em dó. Provavelmente por causa das tonalidades que ficariam mais fáceis. O exemplo que eu vou dar no trompete em dó, que é muito característico, seria o Bolero de Ravel, que é escrito para trompete em dó. Uma outra música no repertório erudito, que muito ficou conhecida e é tocada com o trompete em dó, seria Guilherme Tell. Esse é o trompete em dó. Agora eu vou tocar com o trompete em ré. Na verdade, esses instrumentos deveriam estar diminuindo de tamanho. Mas esse é um instrumento dos modernos agora, e a concepção dos instrumentos modernos, por causa das orquestras sinfônicas, tendem a aumentar as campanas por causa do repertório sinfônico. Esse trompete em ré, eu vou tocar um trecho também muito conhecido, escrito para trompete em ré. Original, a Nona Sinfonia de Beethoven, escrita para trompete em ré. Agora, apresento o trompete Mi bemol. O trompete Mi bemol é um trompete dos mais conhecidos pelo nome, porque os dois grandes concertos para trompete foram escritos para ele, ou seja, Haydn e Hummel. Os trechos que eu vou tocar com o trompete Mi bemol são muito característicos para ele hoje em dia. Um deles é uma fanfarra da Segunda Sinfonia de Mahler. E o outro trecho, Petrushka de Stravinsky. Eu vou fazer uma adaptação, fazer um ralentando, onde não existe no solo, para adaptar mais para demonstração.
A seguir, eu toco com o cornet. O cornet tem o mesmo tamanho que o trompete em si bemol. Mas vejam que ele é mais enrolado, ele é mais de uma forma mais quadrada. A campana faz uma volta maior que não existe aqui. Os dois têm o mesmo tamanho, ou seja, 1,37 m. Se o tubo fosse reto, comprido, ele teria 1,37 m. Com o cornet, eu vou tocar um trecho do Carnaval de Veneza, uma variação do tema. Normalmente a gente assopra o instrumento porque ele está gelado, um instrumento de metal, ele ficando parado, ele fica gelado. No caso do estúdio, ele fica quente, mas mesmo assim o bocal ainda se conserva gelado. Então, normalmente assopramos o instrumento para que ele se aqueça. Vale lembrar que isso é um instrumento nacional, da fabricação da Instrumentos Veril, e um ótimo instrumento. O instrumento que todas as crianças gostam, que parece um instrumento de criança, é o piccolo trompete. O piccolo trompete é em duas afinações. A afinação que está em Lá. E se eu trocar o tubo, ele fica em Si bemol. O piccolo trompete só é usado para se tocar as cantatas de Bach, alguns oratórios escritos para esse instrumento. O som é um timbre muito agudo e ele é muito pouco usado na orquestra. Como já falei, ele é restringido somente ao período barroco, as cantatas de Bach, alguns oratórios de Handel, de Haydn. Então, é um instrumento também difícil de ser encontrado. Ele está com o tubo em Lá, e eu vou tocar uma música muito conhecida, escrita para ele, chamada Trumpet Voluntary. Vale a pena dizer que, como é um instrumento muito compacto, a gente faz muita pressão para tocá-lo, então a gente fica bastante vermelho. E esta quarta válvula foi feita para adaptar o instrumento às músicas que já tinham sido escritas por Bach, porque os trompetes na época que tocavam as músicas de Bach eram muito grandes, eram maiores, o dobro do tamanho dos instrumentos em si bemol. Então, se no caso tinha 1,37 m, ele tinha o dobro. E os trompetistas eram especialistas em tocar notas agudíssimas. Esse trompete foi adaptado, então, por isso, essa quarta volta, essa quarta válvula. Retirando o tubo em Lá e pondo o tubo em si bemol, o timbre é o mesmo, só que seria como se eu toco como se fosse um trompete si bemol, com algumas diferenças de posição, mas o timbre é igual. Esse seria um Mi na primeira linha. E, por fim, Flugel.
O flúgel também em si bemol, um instrumento comumente usado em música popular. Muitos solos conhecidíssimos da literatura são tocados por esse instrumento. É um instrumento de som muito aveludado, muito gostoso de se tocar. E os grandes solistas, em seus discos, sempre usam várias faixas de seus LPs gravados com o flúgel. É um som maravilhoso. Produção do som. Vamos ver como se produz o som no trompete. O som do trompete é produzido por uma ação combinada da respiração, língua e lábios. Vamos analisar cada processo individualmente. A respiração. A respiração é um processo de vida natural e necessário. É uma função quase inconsciente do seu corpo. Tomando uma respiração vagarosamente, devemos primeiramente sentir uma pressão ao redor da nossa cintura, abdômen. Em seguida, continuando com a mesma inalação, devemos notar as costelas inferiores se expandindo para fora em várias direções. Ou seja, eu vou esvaziar todo o ar que eu tenho aqui. Eu vou encher. Aqui funciona como se fosse que se enchemos um saco de papel e formos retirando o ar. Como vocês podem notar, eu, apesar de ter um pouco de barriga, eu ando retido. Como retido? Eu não ando relaxado, ou seja, com a barriga relaxada. Eu ando com a barriga retida. Quando eu vou respirar, inalar para tocar, o músculo diafragmático, ele cai, formando uma barriga. E eu encho toda essa parte de baixo, ou seja, a parte de baixo dos meus pulmões. Nós dividimos em 3 partes a respiração. A parte baixa, a parte média e a parte alta. Vemos muito por aí alguns alunos fazendo assim, elevando os ombros para respirar. O que acontece com isso? Se você está elevando os ombros para respirar, você está enchendo somente a parte de cima dos seus pulmões. E a parte média e a parte baixa? Por isso eu recomendaria que vocês vissem uma criança recém-nascida respirando. Essa criança recém-nascida respira corretamente. Com o passar dos anos, eu não sei explicar porquê, nós vamos aprendendo a respiração errada e começamos a respirar assim.
levantando os ombros, sendo que a parte média e a parte baixa dos pulmões nunca é enchida. Então, veja bem, você está retido. Deixe o músculo diafragmático cair. Ele vai cair. Como falamos? Nós temos algum ar dentro de nós para podermos falar. Veja bem, quando você sai correndo e depois você quer falar, você vê que você está ofegante. Só depois que a sua respiração for se contrabalançando, ou seja, ficando igual com as suas respirações, com o seu batimento cardíaco, que você vai conseguir falar. Então, veja bem, está vazio, você deixa o seu músculo cair, enche. Vai encher essa parte traseira também, que a gente chama de intercostal. E você ainda pode expirar um pouquinho mais, vai encher até a média. Você vai respirar o suficiente para tocar a frase musical. Se você tiver uma frase pequena, pouco. Se for uma frase muito grande, bastante. Nunca eleve os ombros a respirar, porque você somente está enchendo a parte de cima dos pulmões. Então, não se esqueça. Vazio, enchendo. Soltando. Uma das outras funções, ou seja, que se produz o som no trompete, é a língua. E a língua tem duas funções básicas para se tocar o trompete. A primeira é controlar a pressão do ar, com a variação do seu dorso. Veja bem, nós usamos 3 vogais para tocar no trompete. A, E e I. O A para os graves, o E para os médios e o I para os agudos. Se vocês falarem A, E e I, vão ver que a língua fica em posições diferentes. Então, essa é uma das funções dela, controlar a pressão do ar que passa por ela. E a segunda função da língua é interromper a coluna de ar produzindo o ataque. Na verdade, quem produz o ataque é o ar. A língua funciona, um bom exemplo para a gente pensar como a língua funciona quando vai ocorrer o ataque, é se nós temos um ferro quente que nós vamos experimentar. Te molha o dedo e... Tss, tss. Ou seja, a língua não funciona lá no ataque para frente, e sim ela vai para trás quando dá o ataque. Então, quem dá o ataque é o ar. Não acione a sua língua entre os dentes, ou deixe que a sua língua bata nos seus lábios, porque essa não é a posição correta para se tocar. A língua deve estar com a sua ponta atrás dos dentes inferiores. Por fim, os lábios. Como nós fazemos para vibrar os nossos lábios? O que faz os nossos lábios vibrarem? O que faz os nossos lábios vibrarem é o ar movendo, passando por eles. Então, veja bem, eu vou vibrar os meus lábios. O bocal e o trompete ampliam essa vibração. No caso, o bocal vai ampliar essa vibração. Então, veja bem, eu vou vibrar os meus lábios. Vou fazer essa mesma vibração no bocal. O que faz então os lábios vibrarem é o ar passando por eles. Os lábios só servem para vibrar. Os lábios por si só não vão conseguir uma nota grave ou uma nota aguda. Isso é função da língua e força do ar. Quanto à posição do bocal nos lábios, existem várias opiniões. Alguns dizem que deve ser mais acima, outros dizem que deve ser mais abaixo. Alguns gostam mais para a esquerda, outros mais para a direita. O que é importante é que você posicione o bocal numa posição ideal à sua boca, à sua formação dentária. Há pessoas que têm dentes tortos na arcada superior e inferior, têm dentes, como a gente chama de coelho, para fora. Existem milhares de formações dentárias que vão fazer diferença nos seus lábios quando você apoia o seu bocal. Eu, quando comecei a estudar, por acaso, pus o bocal e ele ficou 50% para cima, 50% para baixo. Ou seja, no centro, eu consigo tocar no centro. E ele ficou um pouquinho para a esquerda. Agora, veja bem,
Durante um tempo, eu toquei muito para a esquerda, porque, não sei porquê, o meu lábio vibrava mais para a esquerda. E o som era muito brilhante. Hoje em dia eu toco muito no centro, mas um pouquinho para a esquerda, mas quase no centro. Então, veja bem, eu estou aqui bem no centro hoje. Cheio d'água. Não façam isso, normalmente, num lugar que não tem um tapete ou um jornal, porque vocês vão deixar muitas pessoas brabas. Aqui, no caso, por acaso, tem um carpete, então eu dei sorte. Então, voltando ao nosso exemplo. Muitos anos atrás, não tantos assim também, eu tocava muito para a esquerda. E vocês vão notar que o som era muito brilhante. Então vejam, se vocês me perguntassem, você mudaria de novo? E eu não recomendo as mudanças. Eu acredito que aonde você posicionar o seu bocal e onde você se sentir confortável é o lugar que você deve tocar. Não só deve tocar, como deve trabalhar em cima disso. Existem embocaduras de todos os tipos e espécies. A sua nunca será igual a uma outra. Como, na verdade, não existem dois bocais, apesar de serem iguais, do mesmo número, que sejam iguais. A gente compra dois bocais iguais e eles vêm diferentes. Como não existem dois instrumentos totalmente iguais. E se existem, provavelmente não estarão os dois com você, ou com alguém em qualquer parte desse mundo. Procure uma posição ideal para você posicionar o seu bocal para contrabalançar essa tensão muscular. Eu sugiro a posição 50% em cima e embaixo para contrabalançar a tensão labial. Agora, se você usa um pouco mais para a esquerda, um pouco mais para cima, um pouco mais para a direita e lhe é confortável, continue assim. Quanto à posição correta para se tocar? É muito comum vermos não só estudantes, como até, às vezes, muitos profissionais tocando assim. Que eu saiba, o trompete, uma posição não só ideal, como a posição correta, é que você mantenha o seu corpo ereto, os seus braços confortavelmente abertos, para poder respirar e todas as outras funções que são necessárias sejam corretamente. Ah, mas você tocou assim e saiu o som. Eu não toco clarinete, eu não toco nenhum outro instrumento que toca, eu também não preciso olhar para o chão, eu tenho que olhar para a parte para tocar. Não só você fecha o seu pescoço, impedindo que o ar passe com mais naturalidade, como uma posição horrível para se tocar. Ou então, ou para o outro lado, ou totalmente torto. Nenhuma dessas posições vai lhe favorecer. Na verdade, o trompetista ou qualquer instrumentista a bocal ou a palheta são os atletas. As posições devem ser corretas, são várias funções ao mesmo tempo. Você está lendo a música, você está digitando as válvulas, você está soprando no bocal, você está reparando os tempos que o maestro está lhe dando, escutando o que o baterista está ralentando ou indo para frente. Se você não tiver uma posição que lhe ajude a pensar em uma coisa a menos, se você tem uma posição cômoda para tocar, é uma coisa a menos a pensar. Agora, se você é desleixado, isso é desleixo, é incorreto. Ao mesmo tempo, ao sentar, essa posição é muito preciosa. Por exemplo, é muito comum ver muitos alunos ou profissionais tocando com as pernas cruzadas. Ou caídos para um lado, ou com os braços. Essas posições não condizem com o profissional. Na verdade, ao sentar, procure manter as suas costas não tortas, mas retas. Encoste na cadeira, encoste. Mantenha os seus pés numa posição confortável.
Essa seria uma posição ideal para se tocar. A mesma posição que você levanta, você senta. A atividade de se tocar um trompete é uma atividade física e deve ser feita corretamente. Efeitos, ornamentos e surdinas usadas no trompete. Eu começo com um efeito, o frulato. O frulato provavelmente apareceu em New Orleans e sempre foi usado na música de jazz. É um efeito muito característico e muito interessante, como vamos ver. Como se faz o frulato? O frulato é na boca, é feito na língua. Trrr, 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 e esse efeito passa pelo bocal e se projeta na campana. Então, frulato. O trinado. O trinado é um ornamento. O trinado pode ser tanto de válvula como de língua. Vamos ver o trinado de válvula. Esse seria o trinado de válvula. O de língua. Um outro ornamento, o glissando. O glissando pode ser superior ou inferior. É muito usado em música popular para as terminações de frases. Mas vamos ver o superior, de baixo para cima. Como vocês puderam notar, eu me auxilio das válvulas para fazer o glissando. Esse glissando normalmente é usado nos finais de frases. Te vem tocando alguma música e no final faz um glissando descendente. Seria um exemplo. Esse é o glissando. O vibrato. O vibrato é muito usado. Há duas maneiras de se fazer o vibrato. Ou com a mão, ou o vibrato de diafragma. O diafragma seria assim. Eu prefiro usar o vibrato de mão, porque eu posso controlar mais a frequência ou a velocidade desse vibrato. Então, de mão seria...
Vejam bem, eu controlo ele num determinado limite. Nós poderíamos dizer que uma sinfonia de Beethoven nós tocamos sem nenhum vibrato. Uma música de Ravel com um vibrato muito sutil. E uma música de Gershwin com um vibrato mais popularesco. Agora, notem uma coisa, o vibrato tem que ser controlado na sua frequência, porque muito exageradamente ele torna-se feio. Como, por exemplo... que conforme a velocidade dele aumenta, ele já não fica tão sutil, tão bonito. O ideal seria que fosse mais lento, gradativo. Eu faço vibrato, se eu não estivesse com o instrumento na boca, seria essa posição. O meu primeiro dedo balança sutilmente o instrumento, muito vagarosamente. Eu posso até diminuir a velocidade dele. Por último, o bend, que é um efeito também muito usado em música popular. O bend seria em pegar a nota, cair ela na afinação e voltar. Por exemplo. Todos esses efeitos, ornamentos, devem ser mesurados, ou seja, medidos. Eles têm um limite de beleza. Passando desse limite, se eu faço uma música inteira, em todas as notas bend, ou faço vibrato o tempo inteiro, fica-se enjoativo. Isso deve ser dosado, a gosto. Nessa sequência, eu apresento as surdinas. As surdinas são utensílios que nós usamos que modificam o timbre do instrumento. Eu inicio com a surdina Streit. A surdina Streit é em forma de pera, é uma surdina de metal. É a única surdina usada em música sinfônica. É muito difícil encontrar qualquer outra dessas surdinas que eu vou apresentar numa orquestra sinfônica, a não ser em música contemporânea. Mas nos autores românticos, pós-românticos ou pré-românticos, a surdina usada em música erudita é a surdina Streit. Eu vou tocar um trecho de uma música, sem a surdina, e depois eu vou pôr a surdina para vocês verem como o timbre é alterado. Agora com a surdina. Vejam que ela fica mais metálica. Uma música que ficou muito conhecida, porque se mudava o timbre, foi Ti for Tu, que com a surdina Streit fica muito caricata. A próxima surdina que eu vou tocar é a surdina Capmut, uma surdina muito usada em orquestras de música popular. A surdina Cap ficou muito conhecida em uma música de Reconif, da qual eu vou tocar, que o solo do trompete era feito com a surdina Cap.
surdina cap. A próxima surdina, surdina harmony. A surdina harmony pode ser usada de duas maneiras. Com o cano, como chamamos, ou sem o cano. Com o cano, ela é conhecida também como surdina wah-wah. Vamos ver por quê. Normalmente, já é um vício. A gente põe um pouco de bafo para a cortiça da surdina agarrar, porque acontece muito da gente pôr a surdina e na hora que vai tocar, a surdina cai. Então, para evitar que ela caia, a gente dá um bafo na campana. É folclórico isso, mas tem vezes que resolve. Então, vamos ver com o cano. Cano. Sem o cano. Muito usada pelos solistas de jazz. A próxima surdina, surdina velvet. É uma surdina até pouco usada, até na música popular. Uma surdina que está caindo em desuso, apesar de ser uma surdina preferida dos trompetistas. A surdina velvet, na tradução seria veludo, vamos dizer assim, ela aveluda o som do trompete, que o som do trompete é um som mais agressivo, mais brilhante. O do cornet, como vocês perceberam, é um som mais doce. E a surdina velvet, ela deixa esse som mais suave. Ela tem 3 ganchos, normalmente a gente usa o recurso, porque esse gancho é móvel, qualquer um deles é móvel, então a gente encaixa a campana e aprende. E vocês vão ver que o som, ele aveluda muito o som do trompete. Uma surdina que não é surdina. Na verdade, seria essa parte da surdina cap, sem esta parte, que nós chamaríamos de surdina plunger. Como vocês devem estar observando, isso aqui é um desentupidor de pia. E isso é normalmente usado no mundo inteiro. Optou-se pelo desentupidor de pia porque ele é mais flexível, anatômico para segurar, e faz o mesmo efeito que a surdina plunger, que seria no caso de fibra. Isso é fibra. Isso é borracha, mas o efeito é o mesmo. Foi muito usada na orquestra de Glenn Miller. E ela faz quase o mesmo sistema da wah-wah. E nas partes vinham escritos uma cruzinha e uma bolinha. A cruzinha era fechada e a bolinha era aberta. E a surdina plunger teria esse efeito, que depois foi até sendo substituída por um chapéu. Ficou muito famoso em alguns filmes de Hollywood. Mas o efeito seria esse. E por fim, a surdina straight do piccolo. Como vocês podem ver,
Ela é feita para o tamanho da campana do pícolo. O timbre é semelhante ao trompete. Vai ser um timbre metálico. Apresentei, então, os efeitos, ornamentos e surdinas usadas nos trompetes, nos diferentes trompetes. Como praticar, o que praticar, vocais sugeridos e aquecimentos. É muito comum, ao pegarmos os métodos estrangeiros escritos para trompete, e logo nas primeiras páginas encontramos, abaixo das primeiras lições, escrito tu. Tu. Seria, então, a consoante e a vogal sugerida para que se tocasse. Então, tu, tu, tu. Não, errado. Por que não? Porque a maioria dos métodos são escritos em francês ou inglês. Tu não é tu. Como não? Tu, em francês, seria mais ti, e não tu. Então, muitos perguntarão, então eu aprendi errado? Com certeza. As nossas 5 vogais já são faladas erroneamente. A, E, I, O, U. Não. A, E, I, O, U. Nós estamos pondo acentos em palavras que não existem acentos. Da mesma maneira, traduzindo para o português, uma palavra que está escrita em inglês, ou está escrito em francês. Um dos métodos mais usados para se aprender o trompete é o método Arban. É francês. E como você vai ler tu, 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 tu? E por que não? Como ele foi escrito ou concebido? Ti, 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 ti. A vogal vai fazer muita diferença, sem dúvida nenhuma. O tu enrijece demais esses músculos. E esses músculos estando enrijecidos, tudo fica mais difícil, porque você não pode fazer nada na vida com uma tensão ou com os músculos retidos. Um corredor tem todo o corpo relaxado. Você vê que antes de sair correndo, ele balança as pernas, os braços. Aquilo tudo é relaxado. Nenhuma atividade pode ser feita sob tensão, principalmente tocar trompete. E o tu deixa tudo muito curto, sendo que essa vogal também, tanto o O quanto o U, são vogais guturais, estão atrás. Então, se o trompete imita a voz humana, como você vai tocar o trompete usando vogais que estão atrás? Não deve. Por que não deve? Porque elas terão o som fechado, elas fechariam.
Vamos ver um exemplo de tocando tu, o que soa aqui. A impressão que eu tenho, a impressão não, a certeza que eu tenho é que eu estou cuspindo no instrumento e não tocando no instrumento. Na verdade, as vogais que vamos usar vai ser A para os graves, E para os médios e I para os agudos. Se você cantar, e a gente às vezes acha, fica um pouco tímido em ter que cantar, todo instrumentista de vocal deveria cantar um pouquinho o que vai tocar. Porque se você cantar, você com certeza não vai errar ao tocar o exercício. Por exemplo, I, E, A. Veja bem como funciona a sua língua. I, E, A. Quando você vai tocar, vamos fazer só no vocal a mesma coisa que eu fiz cantando. Vocês vão perceber as vogais claramente. Com certeza vai facilitar na hora de tocar. Então veja bem. Usando essas 3 sílabas, não só que facilitarão a maneira de tocar, também ajudarão a não deixar nada tenso, duro. E a consoante usada, usaremos os T's, só que usaremos mais os D's. Por que os D's? Porque os D's, a letra D, acoplada a mais a vogal, estamos pondo o apóstrofe só para justificar a consoante. Então, D's pode ser da, de ou de. Nós usaremos 90% de ar e 10% de língua. E com os T's, porque falou, como tocaríamos mais curto? Tocaremos com os T's para ficar mais curto. Então usaremos 90% de língua e 10% de ar. Eu recomendo aos estudantes, aqueles que se iniciam, ou já se iniciaram, que aprendam os métodos preliminares, a maioria deles usando D's. Somente quando você começar a formar a sua embocadura com naturalidade, que você deve passar a estudar com os T's. Porque sempre a tendência é ficar um pouco mais rígido. Mas vamos ver com um D. Os estudos preliminares, vamos pensar em estudos com mínimas. Num compasso quaternário, 2 mínimas, cada uma valendo 2 tempos. Então, nós teríamos da, 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 respire. Da, 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 da. Estudar o trompete é como você praticar para correr os 100 metros, 800 metros, ou nadar 100 metros, 200 metros, ou correr de bicicleta. É também uma atividade física que você deve fazer pensando estritamente na métrica para que você possa ir desenvolvendo. Se você não pode respirar de 2 em 2 compassos, respire de 1 em 1. Mas não respire 1, depois toque 3 sem respirar, depois toque 2 sem respirar. Não, respire 1 a 1, ou de 2 em 2. Como seria essa lição de mínimas? Seria desse jeito. Primeira coisa, vicie-se a ter uma média ou uma métrica para começar a tocar. Não simplesmente... Não. Marque os compassos. 1, 2, 3, 4. Da, 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 da. Marque com o pé, marque na cabeça, conte, mas procure fazê-los sempre iguais. E se você errar já de cara a primeira nota, pare, inicie de novo. Porque se você deixar que o seu ataque, logo que o seu primeiro ataque já sai errado, você não irá viciar a tocar certo. Procure sempre tocar o mais certo possível. Então, como seria? Por exemplo, 1, 2, 1. Qual seria a forma incorreta? As notas devem ser iguais. Todas
devem soar com o mesmo som. Se você está tocando meio forte, toque tudo meio forte. Está tocando tudo forte? Toque tudo forte. Mas qual seria a intenção de tocar tudo forte? Você vai estudar 10, 15 minutos e vai se cansar mais rapidamente. Procure tocar tudo numa sonoridade cômoda, para que você possa render mais nos seus estudos. Nem muito forte, nem muito fraco. Ou seja, os extremos sempre são muito difíceis. Então, voltando ao nosso estudo. Fizemos em mínimas. Vamos fazer agora em semínimas. Um tempo cada nota num compasso quaternário. Vamos fazer 2 compassos sem respirar. Vamos respirar após o segundo compasso e mais 2 compassos. De novo, agora com o pé. 1, 2. Se você preferir, respire a cada compasso. Fizemos mínimas, semínimas. Agora colcheias. Precisamos de um compasso quaternário de 8 colcheias para preencher o compasso. Vamos fazer do mesmo jeito, só que agora vamos respirar compasso a compasso. De novo, pensando nas batidas que eu vou contar antes de atacar. 1, 2, 1. Vejam que não ficou corretamente respirar de compasso em compasso. Por quê? Porque eu sou obrigado a cortar a coluna de ar e recomeçar, então eu chego atrasado. Então vamos pôr, depois de 8 colcheias, uma semibreve. Aí vamos respirar mais 8 colcheias e uma semibreve. 2, 1. Fazendo essa sequência, você começou com mínimas, semínimas e depois mesclou colcheias com semibreves. A maioria dos métodos iniciam mesclando essas diferentes figuras. Então, dando alguns exemplos. Quando você for estudar, procure estudar devagar, para você poder perceber os seus erros. Não adianta nada tocar algum exercício de nenhum método tão rápido que nem você consiga perceber os erros que está fazendo. É muito comum, infelizmente, ver muitas pessoas ou muitos alunos fazendo assim. A gente não sabe se é uma escala cromática, se é uma escala diatônica ou o que seja. Procure estudar tudo devagar para aprimorar a sua técnica. Voltando a estudos anteriores, vamos mesclar as figuras musicais e fazer alguns estudos básicos que devem ser feitos mesclando mínimas com semínimas e com colcheias. Inclusive, no começo eu pus semicolcheias também. Então veja, estude devagar os estudos preliminares. Se você estava estudando incorretamente, com as vogais erradas, procure praticar as vogais certas. I para os agudos, E para os médios, A para os graves. Use Ds nos seus exercícios. Só use Ts depois que você tiver plena confiança que os seus músculos estão tocando com muita facilidade. Eu vou tocar alguns exemplos técnicos usando Ds, para vocês terem certeza como essa articulação não só é mais fácil de se tocar, como ela dá melhores resultados. Eu vou tocar uma lição do método Arban de 32 compassos, levando a lição A1 e não vou respirar, eu vou tocar até o fim sem respirar. Porque o ar, eu posso controlar a minha respiração e como é tudo muito leve, eu posso chegar até o fim da lição.
Não respirei. Então, veja, é tudo muito leve. A habilidade de tocar o trompete está, sim, em usar as fórmulas, quem sabe poderíamos dizer assim, entre aspas, corretas para se emitir o som. Indo mais à frente, é um exercício mais técnico ainda. Sempre usando a articulação, a consoante D. Um outro exemplo, mais técnico. Respirei. Então, vejam bem, esses exercícios, nenhum deles foi estudado com essa velocidade. Todos eles foram estudados muito devagar. Voltando a eles, eu os estudei todos muito devagar, para poder aprimorar não só a minha técnica, como pensar exatamente nos lugares que eu deveria respirar a princípio, para depois aumentar a minha capacidade de ar. Então, voltando ao primeiro exercício de todos, e vendo como foi estudado. Respirei. Alguns dias depois, respirei essa vez e respirei agora também. Eu procurei aumentar a minha capacidade tentando fazer essa frase do começo até aí sem respirar. Como seria? Então vejam, é preciso muita prática e muita paciência para ir gradativamente aumentando não só a sua capacidade de ar, como a sua habilidade técnica. Então veja, não queiram subir a escada de 4 em 4 degraus, subam de 1 a 1. Sem dúvida vão conseguir excelentes resultados. Volto a insistir nas vogais A, E, I, e nas consoantes D e T. Muitos falam, poxa vida, precisa ser tocado curto. Como seria o staccato? Existe um limite para tudo. Por exemplo, depois de uma semicolcheia, uma fusa, por exemplo, você faz aí uma semifusa, uma semicolcheia. Muito difícil medir todos esses valores. Se você juntá-los e fazendo, no caso, vamos dizer assim, 4, 8, 12, 16 semicolcheias num compasso quaternário, tudo bem. Já a fusa, né? Isso seria golpe duplo de língua. Nós usamos um T e um K. Taca, 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 taca. É um de língua e um gutural, ou seja, de garganta. Esses valores já ficam difíceis de ser medidos. Então, as notas que vocês veem que tem pontos, pensem em T, aí não em D. Mas eu sugiro que vocês pensem, após fazerem os estudos preliminares, com consciência do que está acontecendo. Quanto o trompete é muito baseado em escalas, arpejos, muitas coisas técnicas, e que precisam de muita perseverança, paciência e muito estudo para que possam melhorar essas habilidades.
Bocais sugeridos. Bocal é uma peça muito particular de um trompetista. Então, sugerir bocais seria como sugerir você a comprar um carro de determinada marca que, quem sabe, você até não goste. Mas existe uma certa métrica, ou uma certa tendência na escolha dos bocais. Eu aconselharia aqueles que se iniciam no trompete a usarem os bocais médios. Esses bocais seriam da marca Bach, 7C, 6, 6C, 5C, 5B. Aqueles que já possuem algum tempo de estudo e já algumas habilidades aparentes, que usassem alguns bocais maiores, como 3C, 2,5C, 2C. Mas só usassem os bocais considerados grandes, no caso, como 1,5C, 1C, 1/4C e 1 puro, somente após terem plena certeza de que a sua formação de embocadura e os estudos e o seu adiantamento no instrumento estivesse comprovado e acompanhado por um professor gabaritado a isso. Bocais é uma questão de gosto também. Há pessoas que gostam de furos maiores, furos menores, taças largas, apoios chatos, apoios arredondados. Eu uso um bocal 1C de rosca, eu posso trocar essa parte da rosca, que nós chamamos, uma taça C, um bocal 1C, com uma garganta, que dentro do furo chamaríamos de garganta, uma garganta 22, que é uma garganta que não é standard, é uma garganta feita especial. Existem gargantas maiores. A garganta standard é 26, um pouco maior, 24, a minha é 22, existem gargantas 20, 18, são enormes. Isso depende do trompetista, como ele se adapta. Eu sugeri esses tamanhos de bocais aos alunos, porque é uma coisa que sempre me perguntam, quais os bocais sugeridos? Na verdade, o bocal é uma peça muito particular a todos nós, e na qual você melhor se adaptar, seria ótimo. Não recomendo aos iniciantes os bocais pequenos, ou seja, 10,5, 10,5C, 11C, 12, 18. São bocais muito pequenos que com certeza irão dificultar o seu aprendizado. Quanto aos aquecimentos que eu sugiro que um trompetista em formação deve realizar, é quase um consenso que a nossa prática diária deve constar de notas longas, exercícios melódicos, exercícios técnicos e músicas, trechos orquestrais e músicas com acompanhamento de piano. Isso seria o ideal. Mas dependendo do trabalho de cada um, às vezes no meu próprio trabalho, eu que trabalho na orquestra sinfônica, sou obrigado a no mesmo dia ensaiar e no mesmo dia estar dando aula. Então estou o dia inteiro com o trompete na mão, tocando milhares de exercícios, às vezes muito técnicos, muito melódicos, e não tenho tempo para realizar um aquecimento ou até um estudo correto. Mas toda vez que posso, me reservo o direito de fazer na melhor sequência que for possível. Gostaria de demonstrar os aquecimentos sugeridos e aconselhar como deveriam ser praticados. Notas longas. Marcamos o tempo para que o ataque seja preciso. Havendo erro, retorna-se o processo. Procure, quando fizer nota longa, não deixá-la oscilar, subir, descer, não só de dinâmica, como na afinação. Seria esse o caso. Isso acontece quando a sua respiração não é igual. Você, quando respirar, mantenha a coluna no mesmo padrão. Não. Isso vai fazer com que a nota se altere. Então, procure fazer a nota o mais igual possível. Após o exercício de notas longas, procure fazer alguns estudos melódicos, lentamente,
coisas até simples. Não comece a fazer exercícios de página inteira ou de 2 páginas, coisas cansativas que irão deixar o seu lábio tão marcado e tão cansado que você, após esse exercício, quem sabe, provavelmente não poderá tocar mais nada. Então toque coisas melódicas, cante. Nunca se esqueça de cantar. Quem não consegue cantar, com certeza não conseguirá tocar os instrumentos de metal, porque os instrumentos de metal são tocados mediante o que você canta. Por exemplo, tocando esse si bemol agudo, me lembrei de um detalhe muito importante, que os jovens pensam muito nas notas agudas. As notas agudas vêm com o tempo, e você só vai consegui-las fazendo os estudos certos, e isso tudo no tempo certo. Os grandes métodos só escrevem até um si bemol de efeito, ou seja, um do escrito para o trompete si bemol. Os vocais menores com certeza ajudarão, mas com certeza também não ajudarão em outras coisas necessárias. Voltando ao nosso aquecimento. O trompete consta de muitas escalas e arpejos. Isso é uma coisa que diariamente devemos fazer. Por exemplo, escalas. Arpejos. Não estava me lembrando do exercício inteiro de memória. As escalas são muito importantes. Existem em todas é bom praticar em todas as tonalidades, não somente nas tonalidades fáceis, mas nas difíceis também. Os arpejos também. O trompete é construído muito em cima de escalas e arpejos. Procure praticar dosando esses estudos. Eu espero que esse vídeo venha a contribuir para aqueles que não só se iniciaram ou estejam se iniciando no trompete, mas que possam ser que sejam, no caso, alertados de algumas facilidades que poderão encontrar praticando essas novas regras. Gostaria de agradecer à MPO Vídeo pela oportunidade de ter realizado este vídeo, à Indústria de Instrumentos Veril e aos meus alunos Carlos, Maurício e Roberto pela colaboração neste vídeo e a toda a equipe técnica que me ajudou a realizar esse trabalho. Meu muito obrigado.